Bom, pessoal, eu vou dar continuidade aqui para a gente não perder o tempo e já chamar o Patrick para a gente continuar. E assim, eu acho que um modelo de carreira, acho que o modelo de carreira ele está muito atrelado ao modelo do partnership como um todo, tá? Então, quando a gente vai falar do partnership, agora, como a gente já a gente já deu vários resumos, já deu várias palhinhas aqui do que seria essa parte desse painel, né? Esse partnership ele vai ter que seguir uma estrutura diferente do que ela vem sendo. Não mais aquele partnership onde você recebe dividendos e com esses dividendos você vai comprar novas cotas. Você vai seguir mais ou menos o que a gente falou no outro slide, no outro painel, sobre o modelo de contratação. Então, vou ter todo um novo modelo de contratação que lá na frente vai se conversar como sócio. E aí, uma dúvida que a gente vê dentro dos escritórios, e até assim uma coisa que vem acontecendo é o escritório ter dificuldade de implementar aquele famoso comitê de partnership. O que é um checklist? O que eu tenho que fazer para realmente ter um comitê profissional? O que é ter um comitê de partnership? Então, aí eu trouxe o Patrick também. Assim, eu acho que o Patrick, mais uma vez, ele fez isso dentro da XP, a gente agora faz isso dentro dos escritórios, e a gente queria trazer um pouquinho para vocês. Mas aqui só um passo antes, a gente queria falar para vocês que é o seguinte, o que a gente vê de muita confusão acontecendo no mercado. Por muito tempo, e agora cada vez menos vai se confundindo, a gente tem que saber separar o que é bônus e dividendos, pessoal. A gente tem que saber separar o que é bônus e o que é equity. Muito escritório de assessoria vai montar um modelo de remuneração e um modelo de partnership e confunde o que é bônus e o que é equity. Exemplo, quero fazer um modelo de partnership de sociedade. E aí você cria todas as regras padrões lá para avaliar o equity da sociedade. E aí, o que quer dizer isso? Para você crescer na sociedade, eu vou olhar NPS, ROA, Net New Money e 1 milhão de outras métricas. Aí sim, você está elegível ao partnership e você pode subir no partnership. Tá? Sociedade, pessoal, como o próprio Brasil, e o Brasil já tem uma regra para isso, segundo o CARF, eu não posso ter nada bem claro. Eu não posso ter algo super definido. Sociedade ela tem que ser subjetiva. Eu não posso definir para uma pessoa o seguinte, falar, ó, se você entregar isso de resultado, eu te dou isso em equity ou em sociedade. Isso é bônus. E por que isso foi confundindo por muito tempo dentro do mercado? Porque isso era dividendos. E aí você retira esses dividendos e fazia a pessoa crescer dentro da sociedade. Essa confusão ela tem que, ao longo do tempo, acabar, porque a bonificação da empresa ela serve ela serve como modelo de incentivo. Então, se você bota, como o Nicolas mesmo comentou, 1 milhão de regras, lá 10, 15 regras, 7 regras, às vezes o pessoal, a gente vê dentro do escritório de assessoria, pega lá o indicador do G20, bota todos os indicadores do G20 e fala assim, ó, o assessor tem que ser avaliado nisso daqui. Bom, então beleza, então tua meta é participar do G20. Então a principal meta é participar do G20. O grande ponto que a gente quer falar pode ser isso, tá? Isso daí pode gerar um grande status o suficiente para você atrair mais assessores, para você crescer mais a sua empresa. Mas talvez a métrica de bonificação da sua empresa no semestre poderia ser Net New Money, porque você está olhando, você é uma empresa corporativa, você precisa crescer. Se o seu ROA está ruim, você pode dar um peso maior no ROA. Então, o modelo de bonificação é o modelo de incentivo que você quer dar para a sua empresa. Isso não é um modelo de equity. Então, a gente não pode confundir as coisas de como que vai funcionar. Então, o que a gente vai começar a ter é um pouco mais claro a diferença entre o que é bônus e o que é equity. E o equity ele vai ser muito atrelado ao modelo quant e quali. Quant é basicamente o que a gente estava conversando agora, ROI, quanto que isso você gera de resultado para o negócio, principalmente se você é um assessor comercial. E quali é um negócio que você quer casar com essa pessoa? Para mim, essa pergunta é muito clara, bate muito na cabeça, sabe? Você confia nessa pessoa? Você levaria essa pessoa para dentro da sua casa? Algo nesse estilo? Então não dá para essas pessoas. Essa pessoa serve para ser seu sócio, sabe? Ponto. Essa pessoa tem perfil de sócio. Todo mundo a gente vê muitas vezes no setor de assessoria, muita gente batendo cabeça com isso, achando que todo mundo quer ser sócio, que todo mundo tem o perfil para ser sócio no negócio. E não é assim, nem todo mundo tem perfil para ser sócio. Tem gente que não quer empreender, que não nasceu para empreender, que não tem o perfil de risco, a pessoa que vai acordar todo dia querendo... Quem acorda para empreender vai acordar todo dia querendo resolver um problema, correr atrás de um problema, criar um problema novo, entendeu? Então, esse é o empreendedor, esse é o sócio. Então, nem todo mundo quer ser sócio, nem todo mundo entende o ganho de ser sócio.
Então, a partir daí vem a subjetividade, aí, a partir daí vem uma análise qualitativa do modelo de negócio e da pessoa. Então, aqui a gente cria meio que traz um checklist, basicamente, do que a gente ajuda os escritórios a fazer o comitê de partnership. Então, um checklist que a gente tem e que a gente agora acompanha, principalmente com quem a gente está rodando o comitê agora, de ser executado. Então, o que a gente faz? Primeiro ponto, a gente fecha a DRE dos escritórios. Tá? A gente fecha a parte financeira do escritório, fecha a DRE geral, para o profissional. Fechado isso, o que a gente vai fazer? Vocês agora, nesse caso ainda não tem, mas para uma profissional normal, CLT-PJ, eu deveria ter um checklist mais simples. O que é? Eu vou fazer uma avaliação qualitativa, sabe? Avaliação 360, liderado, avalia líder, líderes se avaliam, líderes avaliam liderados e por aí vai. Vou ter toda a definição de bônus e metas, quem bateu a meta, qual vai ser o bônus dessa pessoa. Vou ter que informar a contabilidade, se vai ser pago como prêmio, se vai ser pago como PLR, como que eu vou pagar. E vou fazer o feedback individual para informar o que a pessoa foi bem, o que a pessoa foi mal e quanto que eu vou pagar para essa pessoa, eventualmente fazer desafios, coisas nesse estilo. Para sócio, você segue toda a linha anterior, todas essas linhas de qualitativo, bônus, metas, informar a contabilidade, feedback individual, tudo isso você tem que fazer, mas você tem que fazer diversos outros pontos. Então, por exemplo, você tem que definir valores em equity, você tem que definir o aumento e redução de participação, quem aumenta e quem reduz. Você tem que apresentar isso para os sócios, ou seja, provavelmente vai ter um comitê que vai fazer isso, vai apresentar aos sócios, vai formalizar com os sócios. Vai criar a ata, vai alinhar com o jurídico para atualizar os contratos, atualizou os contratos individuais, vai alterar o contrato social e aí sim vai pagar os dividendos desproporcionais e proporcionais. Então, todo o modelo de partnership, que é aquilo que eu comentei da holding, se você não faz isso direito no agente autônomo, como é que você vai fazer isso direito lá na holding? Se você não tem essas governanças, se você não apresenta isso, fica mais difícil, o seu modelo vai ficar mais complicado. Entendeu? Então, acho que, ao longo do tempo, você implementando essas melhorias dentro da sua empresa, faz você até ficar confortável de fazer algo mais difícil, fazer algo mais complicado. Tá bom? Então, a parte quantitativa, e aqui a gente passou mais uma avaliação geral, a parte quantitativa, que é a parte que a gente passou ali de valor do profissional, aqui eu trago só um exemplo, depois a gente até disponibiliza a apresentação para todo mundo, eu vi que algumas pessoas bateram foto, depois vocês podem mandar para a gente manda para vocês, tá? Não tem problema nenhum. A gente passa para... O que a gente gosta de falar é o seguinte, você tem que fazer a DRE desse profissional, ou seja, pegar quanto que esse profissional gera, chegar na margem de contribuição, que é o que está em linha preto, ratear as despesas fixas, chegar a EBITDA, resultado no operacional, investimento e por aí vai. E ter muito bem claro, para ter qual que é o lucro líquido desse profissional, o tempo que eu tenho com esse profissional ainda, e o que é esse aqui? É o contrato que eu fechei. Ah, mas é 24 meses da saída. Daí é infinito. Se o profissional ficou 10, fica 12. Isso não existe, né? Pessoal, vamos e viemos. Tem teses e teses no mercado, mas a gente sabe que isso juridicamente não para de pé. Aí depois a gente pode falar sobre teses de que isso vai para uma câmara de arbitragem, antes eu executo o título. Tem algumas teses assim que funcionam, que o mercado tenta fazer, mas a nossa visão, isso acaba deixando sua empresa menos atrativa e acaba, eventualmente, quebrando culturalmente a sua empresa. Então, eu posso até falar isso um pouquinho depois, se ficou alguma dúvida. Aí, pessoal, então, aqui foi mais um geral do que muda nesse partnership. Então, o partnership muda, né? Mais uma vez, você vai ter que rodar a sua estrutura de partnership diferente, e isso vai envolver algumas perguntas. Então, hoje a gente vê algumas perguntas que a gente vem recebendo, e aqui hoje a gente já trouxe, vou chamar o Patrick para a gente falar um pouquinho sobre, e aí fica aberto também para vocês fazerem perguntas e respostas. Patrick, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Queria começar pela última pergunta, que é uma pergunta que é a parte subjetiva, né? Que os escritórios normalmente têm a mais dificuldade de fazer, porque a parte quant, definindo o modelo, é só executar, né? Então, chama a WZ faz tudo certinho e acaba fazendo o quant para vocês. Mas a parte quali, que é a parte subjetiva, eu acho que fica sempre detalhado, assim, fica bem difícil dos escritórios, porque é bem subjetivo. Como é que vocês fazem como é que você sugere, como é que você já viu fazendo a parte qualitativa? Normalmente a gente fala para os escritórios, se não tem nada, fazer um formulário, fazer alguma avaliação 360, também mais simplificado no primeiro momento, poucas perguntas, feedbacks mais individuais, e aí depois, se você pensar naqueles RHs de empresas multinacionais, aí você tem
aqueles feedbacks gigantes que o RH adora fazer e que, às vezes, não tem muito resultado porque você tem um júnior respondendo uma avaliação que, às vezes, nem ele sabe como responder, né? Então, como é que vocês pensaram em fazer, por exemplo, num primeiro momento lá no XP? Acho que seria legal para o pessoal ouvir. E até se tem alguma outra forma também, além do que eu falei, né? Bom, boa tarde. Ótimo estar aqui com vocês de novo. Como você falou, né, quer dizer, a parte quant, ela é muito fácil, ela é tangível, ela é palpável, você define a regra de preferência ex ante, nunca muda ao longo do período de avaliação. Isso gera muito desconforto das pessoas, né? Mas a parte quali, ela é, por definição, mais difícil, porque ela tem esse componente subjetivo, né? Eu acho que, assim, tem várias formas de você olhar isso. A principal delas, para mim, é sempre ver a aderência com cultura, com os valores comportamentais que você, dentro daquela sociedade, considera importantes, né? E aí é onde eu vejo um descompasso muito grande nas empresas, porque, muitas vezes, o que você diz que é a tua avaliação comportamental é alguma coisa que você escreve na pinta parede, fica bonito pra caramba, mas, na prática, você não exerce, né? E aí fica difícil gerar aderência se aquilo que você escreve não é o que você faz, o tal do... Você tem que walk the talk, que a gente diz, né? Então, por exemplo, na XP, lá atrás, quer dizer, a gente tinha 4 indicadores quando fazia a discussão de sócios, né? Quer dizer, você tinha que ter alto nível de atingimento de metas, você tinha que ter uma performance 10 na avaliação comportamental, você tinha que ter relevância, e tinha o quarto elemento também, que naquele momento era relevante. E um alto nível de fome, né? Então, o que era isso? Quer dizer, meta é fácil, só que naquela época não tinha meta. Então, as metas eram meio fluidas, já começou a complicar, porque a avaliação mais fácil, que é a quantitativa, não existia como passou a existir depois, e teve um trabalho grande de consultorias lá dentro, as metas eram meio fluidas, né? Mas ainda assim a parte mais fácil. O 10, na avaliação comportamental, conversava com essa história de cultura, de o que é importante para a companhia e tal, que já tem um componente subjetivo grande. No tempo, a gente foi melhorando como que você fazia essa avaliação. Relevância, essa é relativamente fácil, você precisava ser líder, ter áreas, né, que você tocava, ou seja, que geravam importância para você no negócio, ou se você era um especialista, tudo bem também, mas você tinha que ser muito relevante na geração de resultado para a companhia. Normalmente é mais fácil o caminho da liderança do que o caminho do especialista, mas você não deveria limitar ou impedir que um ótimo especialista que seja relevante não possa participar do processo, por exemplo, de ser sócio, né? E aí o nível de fome, que eu acho que é o ponto mais importante aqui para a gente falar nesse quesito, assim, o que é a sociedade, né? Quer dizer, você só aceita se diluir porque você entende que, matematicamente, é melhor ter menos de mais. O que adianta eu ter tudo para mim se é pequeno? Puxa, se eu estou trazendo alguém para a sociedade que vai aumentar a pizza, eu vou ter um pedaço da pizza percentualmente menor, mas eu vou comer mais pizza, né? Então, o conceito da diluição, que está implícito, né, no crescimento de uma sociedade para quem já é sócio e está atraindo novos sócios, ou está fazendo essa dinâmica acontecer de crescimento, parte do pressuposto que aquela pessoa está agregando mais para o negócio. E aí essa agregação não é só no quantitativo, é também no quali. Porque, sei lá, a gente volta um pouquinho até o que é essa palavra sócio, né? O partner, né, que vem do inglês. Se você pegar a tradução da palavra, quer dizer parceiro, amigo, namorado. Quando você leva isso para um contexto empresarial, quer dizer, é ainda uma pessoa que você confia, né? O Felipe fez muito aqui a analogia com o casamento. E é a pessoa que você conta para te ajudar, para te complementar, está ali para o que der e vier e tal. Esse é o conceito de sociedade. Quando você levou isso para o contexto empresarial, é você juntar 2 ou mais pessoas que vão colocar juntas seus recursos, né, podem ser financeiros ou outros, para construir juntas um negócio. E o junto aí é que faz a diferença. Ora, tem uma série de dificuldades ao longo do caminho. Todo mundo aqui nessa sala é empreendedor. Quer dizer, empreender não é fácil, ainda mais no Brasil, né? Então, você precisa, nessa avaliação qualitativa, enxergar a contribuição que a pessoa está fazendo para acelerar o barco, para deixar que o barco vá na direção que ele deveria ir. E, às vezes, não é só aquela geração imediata de resultado. Eu vejo, por exemplo, uma dificuldade que as instituições grandes têm, eu vou pegar o exemplo dos grandes bancos, mas vale para outras também, onde você tem as coisas muito compartimentalizadas, né? Meio feudos.
Então, o sujeito está muito drivado pela meta dele, e ele é muito bem remunerado se ele atinge a meta, se ele supera a meta, etc. Só que é difícil ele pensar no todo, né? Ele pode até ser remunerado também em ações, e vários desses bancos têm programas de sócio, né, vamos assim dizer, mas, no fundo, é uma grande remuneração em ações, porque é tão desproporcional quanto que você tem, no curto prazo, tocando o seu negócio, que você dá pouca importância para a área do lado, para os teus outros sócios que estão tocando outras áreas que podem ou não ser correlatas com você. Então, a ideia que tinha lá na XP naquele tempo do nível de fome é o seguinte: quem é o cara que compra problema? Quem é o cara que está vendo alguma coisa errada do lado, ele está preocupado em corrigir, em estender a mão e te ajudar, em fazer a crítica construtiva ao invés de só falar mal do cara do lado, porque ele está ali competindo por espaço na sociedade. Quer dizer, essa é a ideia do qualitativo. Então, felizmente, você tem vários frameworks, vários templates que você pode usar, enfim, tem N consultorias a respeito, para tentar fazer isso. Mas é muito mais difícil você executar na prática do que você ter o modelo para implementar. Os modelos são vários e não são difíceis de entender. A aplicação é que é difícil, principalmente se você não for fiel àquilo que você acredita, àquilo que você propaga em termos de cultura. Boa. Pessoal, aqui, se quiserem já ir fazendo algumas perguntas, acho que a gente vai ter várias, mas como a gente já está no último painel, fiquem à vontade para levantar a mão e a gente agora fazer um bate-papo nesse final, tá? Deixa eu talvez só pegar essa primeira que você comentou há pouco e dar 2 exemplos aqui que eu conheço das empresas que eu passei, né? Quer dizer, porque tem muito isso, né? Quer dizer, bônus deveria ser um prêmio, né? Bônus vem do latim, quer dizer bom, ótimo. Latim tem isso, não? A mesma palavra serve para 500 coisas diferentes, né? Mas o conceito é esse, está muito presente em comissão, né? Todo mundo que trabalha com premiação entende que bônus é aquilo que você recebe adicional se você foi bem, se você bateu meta, etc. Muito presente no mundo comercial, mas não apenas, né? Ou seja, então tem um lado muito de compensation, né? Já a parte do partnership que conversa com ações, em tese, não tem nada a ver com isso. Aonde que essas coisas se comunicam, seja por um modelo, talvez, que nasceu por N motivos um pouco torto, que é o caso que o Felipe se referiu há pouco, mas também porque, muitas vezes, quer dizer, o comp ele é feito de ações, o compensation da pessoa é feito com ações, né? Por diferentes motivos. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Um mais caricato, quer dizer, muita gente aqui é do ecossistema da XP, então já ouviu essa história outras vezes. Muito lá nos primórdios da XP tinham 2 estagiários, né? E aí chegou um momento que esses estagiários se formaram, precisava ser efetivado, e isso gerava um custo maior na efetivação, né? E aí o Guilherme, o Júlio e o Marcelo falaram: e aí, como é que a gente faz? Não tem dinheiro para efetivar essa turma e tal. Aí tiveram a grande ideia: vamos dar ações para esse pessoal. Ao invés de dar aumento, eles viram sócio, a gente dá ação. Quer dizer, então, é você usar um instrumento ação porque faltava dinheiro, né? Um deles virou e falou: puxa, recebi uma proposta para trabalhar, acho que era no JP Morgan, vou ganhar 5 vezes o que vocês estavam me oferecendo aqui. Eles olharam assim e falaram: nossa, caramba, vá lá, e se tiver vaga, chama a gente, hein, porque o negócio parece bom. A outra ficou, é a Ana, que depois veio a casar com o Guilherme, a esposa dele atual e tal, e que ficou com 10% da companhia naquele momento. Então, quer dizer, você vê de novo aí o bônus e o partnership conversando, nesse caso, por uma restrição financeira, né? Que é meio pouco comum você ver o estagiário já virar sócio, né? Outro exemplo aí do BTG, do Pactual, né, onde eu tenho, sei lá, metade da minha carreira foi passada lá, tinha um pouco uma situação assim, que é parte da cultura do banco, de que as pessoas têm que estar, o sócio tem que estar tão dedicado para a instituição que ele não pode estar preso com outros interesses. Então, quando você começa a remunerar muito a pessoa começa a ter muito cash flow, ela começa a estar preocupada, às vezes, mais em gerir o dinheiro dela, o que ela vai fazer com esse dinheiro que ela recebeu, do que necessariamente com o banco. Então, tinha uma regra lá, que eu acho que vale até hoje. Naquela época, o banco não tinha muito essa área de clientes, era uma trading house, né, uma mesa proprietária muito boa. Então, assim, se o sujeito ganhava muito dinheiro de bônus, e tinha uma formuleta matemática lá, você ganhava X% do seu resultado, puxa, como é que eu vou dar essa bolada toda de dinheiro para uma pessoa, muitas vezes jovem, ainda imatura e tal? Não, tem que fazer o cara sócio, que era a maneira de você tirar a liquidez dele e deixar ele só focado na instituição. Então, vê como bônus e partnership muitas vezes se misturam, elas devem mesmo se comunicar, mas você tem que fazer isso pelos motivos certos, sabendo onde você vai chegar, porque senão tem trade-offs aí importantes.
Aqui eu acho que tem 2 pontos, né? Que eu gosto de falar. Primeiro, sobre a XP também tem um caso que a gente escuta, que é em 2007, 2008, na crise, quando não tinha dinheiro para pagar bônus de todo mundo, que já tinha o total comp definido, foi pago parte da bonificação em equity. Inclusive, quando eu estava lá, parte da bonificação em algumas pessoas já era pagado como equity. Eu lembro de pessoas levantando a mesa pedindo para sair e falar assim: essa galera aqui está me tirando, eles estão achando que eles vão ficar me pagando em equity, eu quero dinheiro. E aí eu, na época, todo mundo olhava, a XP já não era mais aquele negócio que era em 2007, 2008, todo mundo falava: pô, o pessoal tá maluco, né? Porque, o Itaú acabou de adquirir, estava para adquirir na época, estava falando já de IPO, mas na época aqui no Brasil, o pessoal não queria. Então, pessoal, mais uma vez, nem todo mundo tem aquele perfil de ser sócio ou querer ser sócio. Então, e aí um outro ponto, que é o ponto do bônus e partnership, eu acho que o cuidado que a gente pensa na hora da assessoria é só não escalar tudo, né? Que é aquele negócio tipo assim, eu não posso só começar a confundir e pagar tudo como equity, sabe? Eu não posso confundir as coisas e começar a reter dividendos e fazer para todo mundo o mesmo modelo, sabe? Você tem que ter também um pouquinho de discernimento em como, com quem, o filtro de como que você vai fazer. Porque, por exemplo, tem algumas consequências de você fazer isso. Por exemplo, eu posso fazer um modelo onde a pessoa entrega um determinado resultado, exemplo, gera uma opção com a pessoa, se ela entregar determinado resultado, essa pessoa vai adquirir 1% da empresa num valor muito menor que o valuation. Ou seja, eu estou trocando carteira por equity, ou resultado por equity. Mas se eu começo a fazer isso em escala para todo mundo, o que vai acontecer? Eu vou cair no que a gente comentou lá atrás. Eu já tenho uma métrica bem definida e eu não tenho uma subjetividade no partnership. Se eu não tenho uma subjetividade, o dia que eventualmente uma pessoa sair, ela pode me cobrar isso como bonificação. Todo partnership que eu deixo ele estritamente claro, eu tenho esse risco da pessoa me cobrar como bonificação. Porque aí é bônus. Bônus é atrelado a uma métrica específica. Então, todo partnership ele tem que ter um pouquinho da subjetividade, que normalmente vem da análise qualitativa ou vem de um comitê de partnership. Por exemplo, lá dentro da XP, você sabia que você tinha meta, mas você não sabia se você ia ser ou não sócio. Talvez no BTG, eu não sei, mas no BTG você sabia que parte ali daquela sua remuneração poderia ser equity. Você não sabia se você ia ser elegível, se você ia bater, por exemplo, a parte da fome ali como um todo. Entendeu? Então tem que ter um pouquinho dessa subjetividade, não dá para escalar o negócio como um todo. E aqui eu já ia aproveitar para falar um pouquinho sobre a parte de atração e retenção, né? A gente vê também, às vezes, muita pergunta e medo de, pô, mas então esse modelo, como é que esse modelo se torna agora atrativo? E aí, como é que esse modelo se tornava atrativo, né? Como que as pessoas, mesmo executivos grandes, assim, eu acho que são 2 tipos de formação que a gente tem dentro das corretoras, de XP e BTG, né? O BTG sempre foi muito formador. A XP, em determinado momento, ela começou a trazer muita gente de fora, né? Como é que ela fez com que esse modelo ficasse atrativo para as pessoas de fora e como é que ela foi retendo essas pessoas lá dentro? Acho que essa diferença é legal a gente entender para os escritórios também terem uma ciência. Eu acho que essa questão da retenção, ela tem 2 elementos, né? Um que eu não gosto, mas é bem comum até, principalmente, de novo, em instituição grande, e outro que eu acho que é mais legítimo, é mais nobre, né? O que eu não gosto é quando você usa como instrumento de retenção o diferimento no tempo, é a tal da algema de ouro, né? Você sabe que qualquer momento que você sair da sociedade, você vai deixar algum na mesa. E se você tem muito na mesa para deixar, você vai, quer saber, eu estou infeliz, eu até queria ir para outro lugar, mas tem tanto na mesa, eu vou seguir aqui mais um tempo. Isso acontece, quem nunca, né? Quem nunca viu isso? Isso acontece bastante, né? Eu acho isso um modelo ruim, porque é até meio óbvio, né? Quanto mais você dificulta para sair, maior você deveria ser a tua dificuldade, então, para convencer a entrar, né? Porque quem está entrando está vendo qual que é a regra na saída. Então, esse modelo, apesar de muito usado para retenção, eu acho que é um modelo ruim. Um modelo que eu acho que é bom para retenção, as pessoas têm que estar felizes e animadas de estar naquela sociedade, de ser teu sócio, e querer construir algo maior ou bacana com você, né? Então, é quase que assim, o sócio que está insatisfeito, puxa, por favor, pode sair. E aí você tem que blindar o partnership. E aí entra, não compete por um tempo pequeno, entra não solicita, não pode difamar a instituição. Tem uma série de regras que são importantes para preservar, não pode levar time, para preservar o partnership. Agora, o sujeito está insatisfeito, ele tem que ter, na minha visão,
a chance de sair. Então, eu nunca gostei de modelos de retenção que são feitos com base em algema de ouro, embora ele seja muito comum, né? Então, a melhor maneira de você reter é você ter um bom projeto, né? As pessoas trabalham, de uma forma geral, porque querem remuneração, querem relevância e querem propósito, né? Talvez as gerações mais jovens tenham um peso muito maior de propósito que as gerações mais antigas estão mais pesadas em remuneração. Isso vai se ajustando um pouco no tempo, de geração para geração, mas, grosso modo, é isso, né? Você quer ser remunerado, todo mundo tem suas pretensões, suas aspirações financeiras, você quer se sentir parte de uma coisa legal, né, e ter relevância dentro disso. Então, se você cria um ambiente onde as pessoas se sentem felizes de estar lá e daquilo que estão construindo, quer dizer, você tem um bom caminho para reter dentro da tua sociedade. E, para conseguir isso, você precisa ter um bom projeto. É difícil... Ninguém é masoquista, né? Assim, ao extremo de ficar num negócio que o barco só entra água, entra água, entra água, você não vai chegar longe. Claro que tem ciclos, você tem dificuldade. É nesses momentos, de novo, que você vê a questão do aspecto qualitativo, né? Sócio não pode ser só na hora boa, na volatilidade para cima, né? Tem que ser bom também nos momentos de dificuldade. Mas você precisa ter um projeto que seja encorajador, que seja inspirador. Você tem que ter boas lideranças. Eu vejo nas pesquisas, muitas vezes feitas pelos RHs, principalmente pesquisas que se anonimizam os resultados, né? A principal reclamação que as pessoas têm, na maior parte das vezes, é da sua liderança imediata. Isso, num modelo de partnership, é crítico. Você precisa se inspirar em alguém, ninguém melhor do que quem está ali na sua liderança direta. A gente falou muito de transparência há pouco, né? Eu costumo dizer o seguinte, puxa, qualquer pessoa numa sociedade que funciona em modelo de partnership, principalmente se for no modelo meritocrático, né? Nem todo partnership é necessariamente meritocrático, mas eu acho que qualquer pessoa tem o direito de perguntar para o sócio a qual ela está ligado o que falta para eu ser teu sócio. Você tem a obrigação de responder. Olha, você precisa trilhar esse caminho, você está perto, você está distante. Isso controla a ansiedade e dá uma luz, né? Eu lembro quando eu entrei na XP, no ano que eu entrei em outubro, né? Aí chegou no final do ano, eu tinha 3 meses de empresa. Eles chegaram para mim e falaram: pô, Petro, você está aqui há pouco tempo e tal, mas tem alguém aí já nas suas áreas que você gostaria de recomendar para sócio? A gente vai ter uma rodada agora do nosso partnership. Aí eu falei: puxa, até que tem. Aí, pum, falei uma pessoa. Aí viraram assim para mim: puxa, que legal. A gente já tinha essa pessoa na lista, que bom que bateu a sua opinião com a nossa. Aí eu falei: pô, ótimo, então, e vem cá, quando é que eu posso anunciar que essa pessoa virou sócio? Não, que isso, anunciar? Não, a gente não anuncia não, se dá um trabalho. Puxa, aí depois a conversa de corredor, por que fulano virou sócio, eu não virei sócio e tal. Eu falei: puxa, desculpa, mas isso está errado, né? A gente tem que jogar o holofote em quem a gente traz para a sociedade. Porque você está mostrando, por exemplo, o que você acredita que é o caminho, quais são os valores, quais são os resultados. Se você tiver vergonha disso, você tem um modelo capenga de sociedade, né? Eles falam: não, acho que você tem toda a razão, mas acho que a gente não está preparado para isso. Hoje isso gera muito mais dificuldade no dia a dia, ciumeira e tal, do que qualquer coisa. E a gente conseguiu mudar isso, né? E a gente levou para a XP uma coisa que eu vi no Pactual, e que o Pactual, por sua vez, havia copiado do Garantia, que era a ideia do prêmio, né? A gente passou a eleger a cada período de avaliação, naquela época era semestral, quais eram os destaques do semestre. Então, tinha um evento com a empresa toda, presencial, e aí você tinha determinado processo para escolher quais eram essas pessoas. No Pactual eram 6 pessoas que recebiam excelente, né? Na XP a gente começou também com 6, e aí o sujeito era em praça pública, ou seja, na frente de todo mundo, ele era anunciado: pô, o Felipe é o destaque do semestre, e a gente quer parabenizar ele aqui. Eu subia no palco e recebia uma plaquinha comprada, enfim, qualquer canto aqui custava R$20, recebia do Guilherme Benchimol, tirava uma foto com o Guilherme como destaque do semestre. Isso tem um peso emocional fantástico, além de servir como holofote para as pessoas entenderem por que o Felipe foi destaque nesse semestre, o que ele fez que eu deveria fazer também. Então, você vê que muitas vezes você tem elementos que são não necessariamente econômicos, né, mas que têm um impacto tremendo para reforçar o partnership, para inspirar e para liderar pessoas. Então, eu acho que tem um pouco disso. Esse trabalho de retenção, na minha visão, ele é muito menos econômico do que a gente tende a pensar, ou as pessoas em geral fazem, mas, pessoal, dá trabalho. Porque você tem que estar
Você tem que dedicar tempo e energia para fazer esses processos de avaliação, para liderar, por exemplo, para dar tempo para aquele profissional que é teu sócio júnior, ou que está começando, ou que pode entrar na sociedade, e conseguir responder para ele algo tão simples quanto o que falta para ele ser sócio. Só para terminar, quer dizer, o André Esteves, eu entrei no Pactual no início dos anos 90, ele estava lá alguns anos antes e tal, e ele foi um dos jovens, se não o mais jovem, um dos que virou sócio mais jovem, acho que tinha 24 anos na época. E aí ele virou para o chefe dele, na época era o Marcos Pinheiro, que tocava a mesa de renda fixa, e falou: pô, Marcos, o que falta aí para eu ser teu sócio? Aí o Marcos deu uma coçada na cabeça assim e falou: quer saber? Nada. Aguenta firme aí que a tua hora está chegando. E aí, na próxima rodada, ele virou sócio e virou o sucesso que todo mundo conhece hoje, né? Então, esse carinho, esse cuidado é importante se você quiser ter essa parte qualitativa bem feita. Só para comentar, eu acho que comentar sobre o modelo de algema de ouro, a gente vê muito claro isso no modelo das fintechs hoje, né? E no modelo de RSU no geral, né, dos escritórios das empresas que quando acabam virando IPO, que é, putz, o modelo de ser, acho que é do ser humano, né, ele olhar do tipo, eu tenho que ficar tanto para sair, então parece que o sair começa a ficar mais atrativo. Então, você também colocar toda essa estrutura ruim de retenção de profissional, parece que fica mais atrativo você sair da operação, certo? Do que você ficar ali dentro e continuar crescendo como um negócio. Então, tomar muito cuidado na hora de criar esse modelo e na hora de como que você vai comunicar o modelo de sociedade da empresa. Você tem duas formas de comunicar: como um modelo capaz da pessoa continuar gerando resultado e continuar crescendo, como um modelo de algema de ouro. Então, e aí quando você dificulta muito mais ainda, que tipo, sem só algema, aí o pessoal quer meio que só sair mesmo, entendeu? Pô, não vou ganhar mais nada aqui, então para que eu vou ficar aqui? Então, acho que para mim é só esse comentário. E você fica muito vulnerável, né, no preço da sua ação, quando a gente está falando de empresa listada, porque aquilo que está te prendendo lá, se é a sua grana, né, e está ligado ao preço da ação, se a ação despenca, você tem que resetar tudo, começar de novo, senão você perde as pessoas. Então, eu entendo a lógica do modelo, e talvez uma instituição grande precise ter um pouco disso mesmo, mas não é o melhor modelo, na minha visão, de reter talento. Boa, nossa visão também não. Pessoal, queria abrir agora para perguntas e respostas sobre partnership, modelo de carreira, ou até M&A, que a gente também não falou muito. Não sei se tem alguma pergunta. A turma está preocupada só com o custo trabalhista. Porra, verdade. Bom, ali, ó, Guilherme. Opa, Guilherme da OneTime, parabéns pelo evento. Eu queria só reafirmar uma questão, para ficar claro mesmo. Vocês entendem que, então, a bonificação de cotas é algo danoso, né, ou prejudicial para a sociedade? E, assim, se isso for uma necessidade, né, como colocar a compra do equity de uma maneira mais atrativa ou mais valorosa, né, como reconhecimento para o profissional que está ali dentro do escritório? Eu acho que dar o equity, né, que é quase o que você comentou ali, de dar as cotas, né, desde que quando ela é feita em larga escala, a gente não indica, tá? A gente indica em casos pontuais, quando você tem um acordo já de performance, onde talvez a sociedade possa sofrer um desconto no valuation. Então, mais uma vez, por exemplo, se você captar 20 milhões de reais, eu consigo te dar um desconto no valuation e, consequentemente, você não precisa me pagar. Porque, normalmente, o pessoal usa essa deturpação para escalar, né? Então, acaba retendo todos os dividendos, vende a cota lá nominal, e aí você até não tem um risco direto com a pessoa, você vai ter um risco lá com a receita, sabe? Futuramente, eventualmente. Porque daí você está lançando toda uma transação, nunca está pagando imposto de renda. Acho que tem que... Aqui até um ponto que a gente não comentou, é importante diferenciar tudo que a gente comentou aqui sobre XP, BTG... Porque vocês são empresa limitada. E a empresa limitada, ela tem, assim, diferenças significativas na hora de fazer um partnership quando a gente olha para uma empresa SA, né? Então, por isso que esse ponto de como que você vai rodar o seu partnership, você tem que tomar cuidado. Eu acho que a melhor forma que a gente sempre sugere é que, realmente, pelo menos em algum momento, esse sócio tire um dinheiro do bolso para comprar e participar, para ele sentir essa dor que você sentiu lá atrás quando você fundou a empresa, sabe? Por mais que, às vezes... Por exemplo, o Cook comentou uma coisa ali,
que para o setor de assessoria ele é um pouco diferente, que é, pô, você tirar o dinheiro do bolso, botar a cadeira, fundar. Isso no setor de assessoria a gente sabe que é menor, né? A gente sabe que o mercado de assessoria, desde que você tenha uma carteira boa, ou algumas pessoas com carteira boa, esse custo não existe muito, né? Você vai lá, faz um acordo com a corretora concorrente, ela te dá um dinheiro e isso daí acaba sendo feito. O maior custo é essa transição, né? O teu custo, vamos falar quase o teu custo de carrego de pessoa, que é você parar a sua vida para fundar a empresa, para botar o KNAI de pé, contratar o contador, criar um modelo de negócio, alinhar com o advogado, alinhar com o financeiro, e aí, às vezes, pegar várias partes ao mesmo tempo, né? Tipo, eu vou vender a WZ aqui mais uma vez, mas a WZ é um só que você contrata e a gente resolve tudo. Mas, normalmente, o que acontece? Eu contrato contabilidade, jurídico e por aí vai. Então, não é aqui, assim, você pode fazer tudo sozinho, né? Mas você ainda vai ter que ter esses terceiros para te ajudar. Então, eu acho que esse é o maior custo que as pessoas acabam não vendo. Então, você cobrar o seu sócio, você tira aquele risco trabalhista e sim ajuda. Então, essa é sempre a nossa indicação. Você tem algumas exceções que você pode fazer. Mais uma vez, com aquele sócio com carteira, que você pode diminuir um pouquinho do valuation, a opção de compra, como que você vai fazer o seu negócio acontecer. Mas não faça isso em larga escala, né? Acho que tinha um segundo ponto, não sei se eu respondi todos. É só, talvez, complementando nessa questão de bônus em ação. Assim, a ação é um instrumento muito poderoso, né? E se você parar para pensar, quer dizer, ninguém mais do que o próprio founder, né, deveria acreditar no valor da ação, senão ele não estava ali empreendendo e tentando fazer o negócio crescer. Então, você abrir mão de ação deveria ser algo que você tem que pensar com muito cuidado, né? Porque só vale a pena se for para ficar com menos demais, né? Aquela ideia da diluição que eu tinha falado há pouco, né? Óbvio que em algumas situações você não tem outro caminho, né? Eu dei esse caso caricato aqui do iniciozinho da XP e tal, não tem jeito, você teve que usar mesmo a ação para isso, mas sempre usar com cuidado e na medida do possível que você tenha fôlego financeiro para isso, ninguém mais do que o controle, o founder, etc., deveria pensar que é melhor dar dinheiro do que dar ação se você não tiver o motivo correto para estar entregando a ação, que, na minha visão, é o crescimento do negócio como um todo. E cuidado ao preço que você entrega, né? A gente vê muito escritório hoje, e aí, assim, a gente pode falar que agora, junto com a Vectis, olhando sociedade, olhando compra de escritório, a gente vê muito escritório a falar a que preço, né? A que preço está sendo entregado o equity, principalmente internamente. A que preço, a que valuation? Os valuations, eles foram seguindo, né? A história do partnership no setor de assessoria, 2016, 2017, criou-se o comitê de partnership dentro da corretora, a corretora ditou lá qual era o múltiplo, aquele múltiplo foi ditado e ficou constante, e o valuation hoje é significativo em diversas operações. E diversos desses partnerships como um todo estão com dificuldade de gerar liquidez. E agora a gente vai ver isso com o sócio capitalista como um todo. E aí a gente tem todo um mercado, né, também um pouquinho difícil nesse primeiro semestre, segundo semestre agora vai começar a melhorar, os ventos parecem, pelo menos, estar indicando algo nesse estilo. Então, a que preço também você vai dar isso? Você tem que tomar cuidado. Porque hoje a gente vê, às vezes, muito escritório perdendo pessoas porque o preço que foi utilizado para fornecer o partnership, ou até o movimento de liquidez não aconteceu. Então, 2 pontos. O preço foi muito alto versus os movimentos de liquidez. E tem agora um movimento de liquidez acontecendo que não está chegando lá naquele sócio minoritário, que está ficando só no sócio majoritário. E aí, mais uma vez, eu criei só uma algema, não é nem uma algema de ouro, é uma algema podre ali que, putz, não faz sentido eu estar dentro da operação. Então, a que preço e como que é a liquidez, né? É até interessante esse ponto, quando a gente está falando de retenção, eu não comentei isso. Quer dizer, a percepção de quem está entrando na sociedade, né, tem que ser de que ele está comprando algo que é valioso, né? E o que é o conceito aí de valioso? É o preço que eu estou pagando versus o que eu acho que vale hoje e pode valer lá na frente, né? Então, normalmente, nos modelos que melhor funcionam, o preço interno dentro do partnership ele está a desconto do que seria o valor de mercado. Não necessariamente você tem um valor de mercado que você não é listado, né? Mas há uma percepção ali que você está tendo alguma vantagem. Então, por exemplo, lá na XP, o preço naquela época ele tinha uma fórmula lá, né, que acho que valeu até a época do IPO, que representava mais ou menos um desconto de 40% em relação ao preço que os private equity tinham pago.
No caso, a entrada ali da DA, né? Em 2012 e início de 2013. Então, você dizia assim, puxa, eu não tenho liquidez nesse negócio, não tenho uma cotação mexendo todo dia na bolsa, mas eu sei que o preço que eu estou pagando já teve alguém que pagou 40% a mais. Então, tinha um pouco essa percepção. Isso é importante, eu acho que ter esse elemento. Tem sempre que tomar cuidado também com essa questão, porque, por exemplo, quando você monta, se você sentar com um advogado tributarista para falar de plano de stock options, né, pensando na questão tributária, a gente discutiu muito disso aqui hoje, aí vai sempre falar, tem que ser oneroso, tem que tomar risco, ou seja, o preço tem que oscilar no tempo, e aí, nesse sentido... e tem que ser o valor de mercado, né? E aí vai contra o que eu estou falando aqui. Então, mas ter um desconto em relação ao que é a percepção de valor de mercado ajuda muito também a tornar esse partnership mais atrativo e, enfim, e deixar as pessoas engajadas. Trazendo uma atualização aqui, acho que o importante aqui do lado de vocês é... O valor de mercado ele não precisa ser aquele valor da saída, né, que o pessoal sempre separa entre valuation interno e externo. Então, se você fosse falar de valuation mesmo, se já tem alguma coisa, e aí o contrato de exclusividade não é valuation, né, vale reforçar isso, contrato de exclusividade é contrato de exclusividade, não é preço de equity. Mas o importante de reforçar isso aqui dentro é o seguinte, por exemplo, o XP lá fazia múltiplo de 3 vezes EBITDA, né? Então, olha o que muitos escritórios hoje fazem, a diferença que a gente tem de mercado. O que é importante entender é que já tem algumas decisões que falam que, se eu olhar mercado, e aí o que eu vou olhar, eu teria que ter pelo menos um 20% de desconto, até aí é aceitável. Mais que isso, mais que 20% de desconto, começa a ficar um pouquinho problemático judicialmente. Mas se você bota um acordo de sócio, onde você define ali a regra e você tem uma estrutura mais alinhada com o mercado, aí não é algo que foge do mercado, né? Então, é só não confundir o que é valuation interno e valuation externo e tentar ditar que o valuation externo é o valuation de mercado, coisa que tu nunca vai conseguir provar, né? Mas a EQI saiu a tanto, cara. Nem viu o contrato da EQI, entendeu? Tipo, às vezes lá tem um earn-out junto que nem converteu ainda, que está sendo contabilizado. A gente, às vezes, vê muita coisa nesse estilo no mercado, tipo, quanto que vale um escritório de assessoria, né? Isso pode valer meio, pode valer 5%, pode valer 10%. Depende muito bem de como foi negociada a estrutura, quanto foi dinheiro na frente, quanto foi o earn-out, quanto desse earn-out foi pago, e por aí vai. O Felipe, não sei se tem perguntas, mas tem mais um comentário aqui, um outro elemento que apareceu num dos seus slides, que eu acho importante destacar aqui para a turma. O partnership, a sociedade, é um organismo vivo, ele é dinâmico, né? Ele tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Então, muitas vezes a gente vê nas sociedades esse tipo de problema, porque a gente fica muito amarrado ao que foi feito lá atrás versus o que precisa ser feito para frente. Você até mencionou isso. Na época da minha entrada na XP, tinham vários profissionais que estavam chegando lá, assim como eu, que vinham numa carreira mais do mercado institucional e não do mercado de varejo, né? Foi meu caso, foi o caso do Paulo Gouveia, Rodrigo Machado, enfim, tiveram vários à época, né? A XP estava no momento que ela precisava trazer pessoas que tinham uma complementaridade ao que havia sido feito até então, e aí, para atrair essas pessoas, você precisava ver que tinha uma dinâmica societária, que não é só porque começou o negócio lá atrás, numa salinha no Rio Grande do Sul, que isso perdurava necessariamente sujeito com uma participação societária muito grande. Você precisa dar essa dinâmica. E o que você colocou no slide ali é que as participações sobem e descem. E, na maior parte dos casos, a gente não está preparado para enxergar dessa forma, né? As pessoas acabam assumindo que elas só compram ou ganham, dependendo de qual seja o seu modelo, mais equity. Elas nunca perdem ou vendem equity, né? E isso eu acho que é um organismo importante de estar presente, essa mecânica, porque a pizza sempre tem 100%. Né? E você pode ter, e é bom ter um pouco de tesouraria, né? Quando eu digo, eu estou tirando de fulano para dar para Beltrano, fulano fica chateado. Se eu tiro da tesouraria, todo mundo perde um pouquinho, mas sente menos, né? Então tem esse instrumento que é interessante também. Mas essa dinâmica de subir e descer é importante. Ela precisa refletir o que é o futuro da companhia. Na XP, a primeira vez que a gente recomprou parcialmente um sócio foi numa área minha. E aí, quando eu fiz essa sugestão, eles geraram para mim e falaram, puxa, Petro, mas isso não é meio estranho? A pessoa vai desmotivar. A gente nunca fez isso. Se você não está satisfeito, recompra logo e tira a pessoa. Aí eu disse, olha, na verdade é o seguinte, quer dizer, houve uma mudança de performance, de atitude dessa pessoa, que eu acho que a gente precisa dar um sinal de que ela não está indo bem como já esteve antes. E aí a maneira de dar esse sinal é uma redução de participação.
muitas vezes isso vai ser o elemento que vai fazer cair a ficha para que a pessoa volte a performar em alto nível, e aí ela vai ter chance de novo de comprar ações mais à frente. Mas, quer dizer, se você não torna isso algo que você conversa no dia a dia com teus sócios, é realmente muito difícil mexer para baixo na participação, mas é um elemento importante porque a pizza soma 100%, não tem jeito. Nenhum casamento fica todo semestre positivo, né? Sempre tem briga. Então, Wallace. Voz mesmo? Todo casamento. Não, o pessoal está te levando aí. A pergunta é bastante ligada à experiência, né? Eu já conversei com centenas de founders de escritório, vocês também, e eu queria saber de vocês, de uma maneira simples, uma palavrinha que todo mundo fala tanto, que é cultura. Como explicar o que é cultura e transformar ela em um diferencial mercadológico? Essa é a pergunta, justificativa da pergunta. Eu vejo que a maior causa de saída de profissionais, a maior causa de desistência de possíveis parcerias, fusões, M&As, como vocês citaram, está ligada ali à cultura. E também vejo que a coisa que mais atrai profissionais e negócios, até clientes, geralmente também é cultura. Então, como transformar essa palavrinha bonita, né, maravilhosa, que ninguém consegue, talvez, explicar, eu estou botando um puta desafio para vocês, em algo palpável, já que estamos aqui numa sala cheia de founders? Eu tenho... Acho que eu vou atender a tua demanda. Eu tenho uma resposta simples para isso, né? Cultura é o que acontece quando você está fora da sala. É como as pessoas reagem quando o dono, os principais sócios, não estão ali presentes, né? Então, assim, não existe empresa que não tem cultura. Por definição, toda empresa, toda organização tem a sua cultura organizacional. Ela pode ser boa ou não, pode ser admirável ou não, mais admirável ou menos admirável, mas existe. Então, na essência, o que é a cultura? É um conjunto de valores que, em tese, você deveria querer compartilhar e dar luz neles, né? Então, quando a cultura, a gente diz a cultura não existe, que, na verdade, dizer que a cultura é ruim, é porque quando você sai da sala, começa todo mundo a falar mal, a dizer, puta, não quero estar nessa empresa, estou aqui só pelo dinheiro, ou estou aqui porque eu não encontro uma outra oportunidade e tal. E aí conversa com esses outros elementos que a gente estava falando, né? Por isso que eu digo, não basta você grafitar a parede com o seu conjunto de valores se aquilo de fato não representar o que você faz. Quer dizer, você pode dizer o seguinte, olha, não importa, desde que o sujeito entregue resultado, ele pode ser um cara legal ou não, ele pode ajudar o sujeito do lado ou não, ele pode fazer mais politicagem ou não, não me importa. O que importa é que ele entregue resultado. Isso é um aspecto da cultura, mas que dificilmente você vai grafitar isso na parede. Aí cria um pouco dessa situação, né, que, puxa, o discurso é um, mas a prática é outro. E aí acaba, muitas vezes, criando um ambiente que é um pouco mais nocivo, que certamente vai repelir pessoas, né? Então, assim, eu acho que é isso. Cultura é algo super importante. Tem esse outro elemento que você mencionou também, que ele é capaz de atrair clientes, né? E a gente vê isso no segmento de bancos. Tem um caso muito interessante aí de um grande banco digital que cresceu muito com base em alguns desses elementos que estão aí, né? O quão bem-sucedido ele vai ser ou não no tempo, se o valuation está certo ou não está. A gente pode passar uma hora falando disso, mas, inegavelmente, tem alguns aspectos ali de cultura organizacional que estão trazendo vantagem competitiva para o crescimento dessa instituição em relação aos bancos tradicionais de varejo, né? Então, é muito pertinente. Mas, se você quer sair com uma resposta simples, é isso. É o que acontece quando você está fora da sala. Eu queria falar, eu acho que exatamente, eu não vou falar de forma como o Patrick falou, mas eu vou tentar falar sobre a AWZ mesmo, que é como eu gosto de olhar, assim, eu acho que como papel de CEO, eu gosto de tentar olhar, eu sou obrigado a olhar pela cultura, e eu acho que só um comentário sobre o que o Patrick falou, acho que não ter cultura é uma cultura, né? Então, se você não ter cultura, é cultura. O que vai acontecer com uma empresa que não tem cultura? Ela vai ter várias culturas. Cada área vai ter sua cultura. Então, se você não consegue definir, e se você fala que cada área tem uma cultura, provavelmente sua cultura não é tão forte, né? E ali na AWZ, eu sempre defino a cultura e sempre vejo se a cultura está alinhada ou não na saída das pessoas. Então, a cultura ela é muito forte para atrair,
Só porque quem é que vai vender? Sei lá, por exemplo, na AWS sou eu que vou vender a cultura lá e os meus líderes, certo? E os meus sócios. Na hora de atrair, na hora de vender a empresa para a pessoa para entrar. Na hora que uma pessoa saiu, é ali que você vê que a sua cultura é realmente a sua cultura. Por exemplo, tem gente, aqui explicar, teve casos na AWS de pessoas que saiu e falou para todo mundo que, putz, estou saindo porque tem que trabalhar bastante na AWS. Falei, porra, perfeito, é isso mesmo. Então, a cultura está bem. Porque quem tem que entrar lá na AWS tem que trabalhar igual ao mercado financeiro, como o próprio Cook falou. Aqui comenta um pouco, quem trabalha no mercado financeiro trabalha mais que o normal. Então, se você está saindo porque aqui tem que trabalhar bastante, ótimo, essa é uma parte da minha cultura mesmo, e é assim que vai acontecer. Então, para todo mundo que ficou, a gente foi lá e reforçou. Mas compensação, a gente também paga mais, a gente também tem todos os outros ganhos que a gente traz para a equipe como um todo. Então, eu acho que, para mim, a cultura ela se resume nisso, de você entrevistar quem está saindo e perguntar por que a pessoa saiu. Se a pessoa te respondeu exatamente o que você tem como cultura, ótimo. Se a pessoa te respondeu outra coisa, tem alguma coisa de errado. E outro elemento interessante nessa pergunta de cultura aí do Wallace é a questão do... A gente tem aqui um tópico inteiro que foi só de M&A, né? Então, você está vendo muito processo de aquisição, de fusão. Puxa, isso mexe com cultura, por definição, né? Que você está trazendo, mesmo que seja dentro do mesmo segmento de atuação, como é o caso de vocês, em outros setores nem é o caso, né? Tem diferenças de cultura, seja de estilo, de tipo de cliente, de região, são vários fatores que afetam a cultura. Então, toda vez que você tem uma fusão, ou mesmo quando é o caso de uma incorporação, como o Felipe falou, vai haver uma mudança de cultura, quer você queira ou não, e a cultura resultante vai ser o resultado dessa mistura das empresas que se juntaram. E tem muitas vezes a fusão ou a incorporação ela é linda no papel, nas sinergias e tal, mas não funciona na prática. Por quê? Porque esbarra em visões e em diferenças de cultura que são muito fortes. Né? Indo um pouco mais a fundo, e você acompanha muito bem isso, nas contratações. Quantas vezes você acompanha a contratação, o pessoal fazendo filtro de cultura? Por quê? O pessoal está só olhando margem de contribuição, é só AUC, só tamanho de carteira. E quando olha tamanho de carteira, porque agora até uma cota aí, puta, é só a margem de contribuição, 100 mil, 2 mil reais a mais, ótimo, está diluindo o meu custo fixo ali, eu tenho cadeira sobrando dentro do escritório, é gol. Entendeu? Mas às vezes está fazendo um gol contra. Porque, tipo, por mais que você aumentou um pouquinho a margem de contribuição da empresa, você, às vezes, trouxe uma pessoa que minou sua cultura. E isso acontece muito dentro de qualquer empresa. As pessoas não conseguem, às vezes, entender o quanto que é ruim o café. Sabe, isso aconteceu na AWS, isso acontece em toda empresa como um todo, aquela pessoa que é a pessoa negativa, que é a pessoa que não está de acordo com a tua cultura, que fala assim, pô, uma merda trabalhar aqui, o pessoal me cobra para ficar até mais tarde mesmo. Sim, é assim mesmo, entendeu? Então, as pessoas olharem e falar, pô, então, por favor, tem que ir embora. Só que se você não faz esse filtro de cultura, acaba que, às vezes, as pessoas de internas, você começa a ter uma empresa sem cultura, né? E aí começa a ter essa dificuldade. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, então, queria agradecer o Patrick, se puderem uma salva de palmas para ele pela participação.